Oi, pessoal, eu sou a professora Desirê e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre equações. Sempre que eu tiver uma igualdade e uma incógnita, eu vou estar falando de uma equação. Então, se eu tenho, por exemplo, que 2x igual a 40. Fui no mercado, comprei duas camisetas, cada uma saiu R$ 40. Eu quero saber o valor de uma camiseta, ou seja, de um x. Repara aqui. Igualdade e incógnita. Lembrando que incógnita é um valor que eu não conheço, mas que está aqui para ser determinado, para eu descobrir quanto ele vale. Nesse caso aqui, a gente consegue fazer de cabeça, né? Se 2x vale 40, no exemplo que eu dei, se duas camisetas custam R$ 40, então cada camiseta vai custar R$ 20. Como que eu faço para resolver, né? Isso aqui é uma equação simples, mas e se fosse uma equação que eu não conseguisse resolver de cabeça? Primeiro de tudo, a gente tem que ter a ideia de que igualdade é como se fosse uma balancinha equilibrada. 6 igual a 2 não é uma igualdade. 6 igual a 6 é uma igualdade. O que eu tenho antes do sinal de igual, eu tenho depois do sinal de igual. Eu também poderia ter escrito assim, ó, 6 igual a 2 vezes 3. Também seria uma igualdade. Ou 6 igual a 4 mais 2. Também seria uma igualdade. Eu tenho que tomar cuidado para nunca desequilibrar a minha equação. Então, nesse exemplo que eu dei aqui agora, para continuar sendo igualdade, se 6 igual a 4 mais 2, e eu não quero esse 2 aqui mais, eu tiro esse 2 daqui, eu fico com 6 igual a 4, que não é uma igualdade. Mas se eu tirar esse 2 que está aqui dos dois lados da igualdade, dos dois termos, olha o que acontece. 6 menos 2 dá 4. 4 mais 2 menos 2. 4 mais 2 dá 6, menos 2 volta a ser 4. Continuo com a minha igualdade. No exemplo ali de cima, eu tenho 6 igual a 2 vezes 3. Se eu quero ficar só com o 2 ali, por exemplo. 6 igual a 2 vezes 3. Eu não quero esse 3. Se está multiplicando, eu vou fazer a operação inversa, ou seja, dividir por 3. Se eu só quero 2, a operação inversa vai anular essa parte do termo. Como assim? 2 vezes 3 dá 6, dividido por 3 volta a ser 2. Então, eu anulo a multiplicação com a operação inversa, que é a divisão. Porém, se eu fizer só dessa forma, eu vou ficar com a igualdade assim, ó. 6 igual a 2, porque 2 vezes 3 dividido por 3 vai ser 2, que não é uma igualdade. Então, eu deveria ter dividido o primeiro termo por 3 também. Eu continuo com a igualdade, olha aqui. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 2 dá 6, dividido por 3, 2 também. Então, eu tenho que ter na cabeça que a equação é uma balancinha equilibrada, dessa balancinha antiga aqui. Se de um lado tem 2, do outro lado precisa ter 2 também. Se de um lado tem 4, do outro tem 4 também. Se de um lado eu dividir por 3, do outro eu vou dividir por 3 também. Se eu somei 2 de um lado, eu vou somar 2 do outro lado também. Vamos fazer alguns exercícios para tentar entender o que eu estou falando, né? Primeira página de exemplos. Equação com adição e com subtração. Vamos fazer a adição primeiro. Eu quero descobrir o valor do meu x. X é a minha incógnita, o valor que eu quero determinar. Se eu quero saber o valor de x, eu tenho que chegar aqui x igual a alguma coisa, né? Então, tudo que tiver junto com o meu x vai estar me atrapalhando. Preciso eliminar. Esse 3 que está junto com o meu x
preciso tirar. Eu preciso deixar só o x. Bom, se o 3 está somando e eu quero tirar, eu preciso subtrair. Operação inversa da soma é a subtração. Se eu subtrair 3 desse primeiro termo, desse primeiro lado da equação, e subtrair 3 do segundo termo também, porque é uma balancinha, tudo que eu faço de um lado eu faço do outro. Eu vou ter que x mais 3 menos 3 é o próprio x, e 10 menos 3 igual a 7. Vamos ver se está correto? Como que eu verifico, né? Eu vou colocar 7 aqui no lugar do x para ver se eu tenho a igualdade. Então, se x vale 7, 7 mais 3 tem que dar 10. 7 mais 3 dá 10. Então, 10 igual a 10. Essa é uma igualdade verdadeira, portanto, realmente o valor de x é 7. Da mesma forma, quando eu tenho um valor subtraindo junto da minha incógnita, e, gente, eu coloquei um y aqui, mas poderia ser qualquer letra, tá? Então, aqui eu tenho o menos 7 subtraindo. Eu tenho y menos 7, igual a 25. Vou fazer a operação inversa da mesma forma que eu fiz ali quando era soma. Só que, se aqui eu tenho menos 7, eu preciso somar 7. Porque y menos 7 mais 7 vai ser o próprio y. Fiz de um lado da equação, vou fazer do outro também. Vou somar 7 no segundo termo também. Então, y menos 7 mais 7 é y. 25 mais 7 é 32. Portanto, y igual a 32. Vamos verificar se está correto? Coloca 32 lá no lugar do teu y. Então, ficou 32 menos 7 igual a 25. Realmente, 32 menos 7 dá 25. Então, 25 igual a 25. Igualdade verdadeira, portanto, y é 32. Vamos fazer agora um exemplo com multiplicação junto da minha incógnita, ou seja, nesse caso aqui, minha incógnita está sendo multiplicada por 3, e com divisão junto da incógnita. Aqui, minha incógnita está sendo dividida por 8. Vou colocar um y aqui. Pode ser qualquer letra, não esqueçam, tá? Então, eu tenho aqui 3y igual a 66. A gente também vai fazer a operação inversa. Se eu tenho aqui 3x igual a 66, então, x mais x mais x, 3x, igual a 66, eu vou pegar um pedacinho aqui de 3 pedaços, ou seja, 1/3 de x e 1/3 de 66 para saber quanto que vai. 1/3 é 1 sobre 3. Então, 1/3 de 3x igual a 1/3 de 66. Ou também poderia reescrever assim, ó. Eu estou dividindo 3x por 3 e estou dividindo 66 por 3 também. Então, 3x dividido por 3 igual a 66 dividido por 3. 3 dividido por 3 dá 1, então eu fiquei com 1x. Outra forma de ver é pensar que se eu estou multiplicando x vezes 3 e depois dividindo por 3, eu estou anulando a operação, né? Um exemplo aqui, ó. Eu tenho 2 vezes 4, e daí depois eu divido por 4. 2 vezes 4 dá 8, dividindo por 4, eu volto a ter o 2. Então, se eu tenho x multiplicando por 3 e depois dividindo por 3, eu fico só com um x. Para quem está acostumado a ver fração, a gente divide em cima e embaixo por 3, né? Fica 1x. 66 dividido por 3 dá 22. E eu tenho que x igual a 22. Posso testar. Então, vai ficar, no lugar do x, eu vou colocar o 22.
3 vezes 22 tem que dar 66. Então, realmente, 66 igual a 66. Igualdade verdadeira, portanto, meu x confirmadíssimo como sendo 22. Quando eu tenho divisão junto da incógnita, é a mesma coisa, só que a operação inversa da divisão é a multiplicação. Então, se eu tenho y sobre 8, né, ou y dividido por 8 igual a 21, eu vou multiplicar por 8 para anular essa operação. Mas se eu multiplico por 8 no primeiro termo da equação, eu preciso multiplicar por 8 tudo que tem no segundo termo da equação também. Então, aqui eu anulei a operação. Fiquei com y igual 21 vezes 8, que dá 168. Para testar se está correto, é do mesmo jeito. No lugar do y, eu vou colocar 168. Então, eu fiquei que 168 dividido por 8 tem que ser igual a 21. Vamos fazer a conta? 168 dividido por 8. 2 vezes 8 dá 16. Não sobrou nada. Baixo 8. 1 vezes 8 dá 8. Resto 0, 21. Então, 21 igual a 21. Portanto, a minha igualdade é verdadeira. Assim, eu também consigo confirmar que 168 é realmente o valor de y. Também pode acontecer da tua incógnita estar no denominador. E não muda muito o jeito de fazer a conta, tá? Só tem um detalhe aqui que a gente tem que prestar atenção. Vou reescrever isso aqui, ó. 49 dividido por x igual a 7. Tá dividindo por x. Se eu multiplicar por x aqui, o meu x vai sumir, né? Eu vou ficar com 49. Parece ser um problema, porque eu preciso do x para encontrar o valor dele. Mas não é, porque se eu multiplicar desse lado, eu também preciso multiplicar desse. Se eu multiplico no primeiro termo, na primeira parte da... Se eu multiplico no primeiro termo, eu também preciso multiplicar no segundo. Então, eu fiquei que x vezes 49, ou que 49 vezes x, vai ser igual a... Então, ó, esse x anula com esse x, eu fiquei só com 49, né? Porque 49 vezes x dividido por x é só 49. Igual a 7x. Agora aqui, eu tenho 7x. Eu ainda preciso deixar o meu x sozinho. E tem um 7 multiplicando aqui, me atrapalhando. Então, agora eu vou dividir por 7 dos dois lados. 7 dividido por 7 dá 1. Fiquei só com um x. 49 dividido por 7 dá 7. Então, nesse caso, encontrei que x igual a 7. Vou colocar o 7 no lugar do x para ver se deu certo. Então, 49 dividido por 7 igual a 7. 49 dividido por 7 realmente dá 7. 7 igual a 7. Igualdade verdadeira, portanto, o meu x realmente vale 7. Nesse segundo exemplo, mesma coisa. 369 dividido por x igual a 13. Então, 369 dividido por x igual a 13. Vou multiplicar por x dos dois lados, nos dois termos da equação. Esse x anula com esse x, porque multiplicar por x e depois dividir por x é a mesma coisa que não fazer nada, né? E ficou 369 igual a 13x. Agora, eu também vou precisar dividir por 13, porque eu preciso deixar meu x sozinho. E tem uma multiplicação por 13 me atrapalhando ali. Então, eu vou dividir por 13 nos dois termos da equação, tá? Aqui eu anulo,
Fiquei que x igual 369 dividido por 13. Vamos ver quanto dá isso. 2 vezes 13 dá 26, sobrou 10 e um 9. 8 vezes 3 dá 24, sobe 2. 8 vezes 1, 1 e 2, 10. Sobrou 5. Não deu o número inteiro? Não tem problema. Continua até uma casa decimal, 2 casas decimais. Talvez, se você ver que vai dar um número muito grande, você tenha que colocar que é aproximadamente. Não igual, mas não tem problema, tá? Então, parte decimal, coloco uma vírgula aqui, um zerinho aqui. Dá 3 vezes 13, que dá 39. Sobrou 11. Se eu colocar mais um zerinho aqui, aí dá 8 de novo. 8 vezes 3 dá 24, sobe 2. 8 vezes 1, 8 mais 2, 10. Sobrou 6. E eu vou parar por aqui, tá? Então, nesse caso, que não deu o valor exato, eu posso colocar um sinalzinho, um tio, em cima do sinal de igualdade, para dizer que não é igual, é aproximado. 28,38. Se eu for fazer a conta aqui, ele não vai dar exatamente 13, mas vai dar um valor muito próximo. Então, vamos lá. Calculadora, vamos testar. Para não deixar o vídeo muito longo, né? Então, 369 dividido por 28,38 igual 13,00. Aproximadamente 13. Agora vamos ver quando tem mais de uma operação. Então, aqui eu coloquei 3x mais 2 igual a 4x menos 3. Tem x dos dois lados. O que eu faço? Eu escolho o lado que tem mais x. No caso, é o segundo termo. E tiro a quantidade de x que tem do outro lado. Bom, como que eu vou fazer isso, né? Eu tenho 3x aqui e 4x aqui. Vou fazer assim, ó. Vou tirar 3x desse lado do primeiro termo e vou tirar 3x do segundo termo também. Vou reescrever aqui, tá? Então, ficou assim, primeiro termo, 3x menos 3x mais 2 igual 4x menos 3x menos 3. 3 menos 3 dá 0, então 3x menos 3x é 0. E fiquei só com 2. Igual 4x menos 3x dá x. X menos 3. Agora, meu x ainda não está sozinho. Eu tenho esse menos 3 me atrapalhando aqui. Então, eu vou somar 3 desse lado da equação e vou somar 3 desse lado da equação também, para deixar o meu x sozinho. 2 mais 3 dá 5. 5 igual a x, menos 3 mais 3, que dá 0. Então, 5 igual a x, ou x igual a 5. Posso colocar na equação para verificar se está certo? Deve. Então, vamos lá. 3 vezes 5 mais 2 tem que ser igual a 4 vezes 5 menos 3. 3 vezes 5 dá 15. 15 mais 2 dá 17. 4 vezes 5 dá 20. 20 menos 3 também dá 17. 17 é igual a 17. Igualdade verdadeira, portanto, x realmente vale 5. Último exemplo. Eu tenho aqui x menos 3 vezes 2 igual a 36. Nesse caso, a gente tem que lembrar daquelas regrinhas de expressões numéricas. Vamos trabalhar com esse termo aqui como se ele fosse uma expressão algébrica, tá? Expressão numérica é quando só tem número, quando envolve incógnita, vira uma expressão algébrica. Então, vou trabalhar só com esse primeiro termo por enquanto. X menos 3
vezes 2. A gente tem aquelas regrinhas de prioridade que dizem que a gente precisa primeiro resolver o que tem dentro do parênteses. No caso aqui não tem nada, né? Só um 2. Depois, dar prioridade para multiplicação. E só por último, fazer as contas de soma e de subtração. Bom, se eu tivesse um 2 mais 1 aqui dentro do parênteses, eu resolveria, porque parênteses é prioridade. Mas eu não tenho, só tenho 2. Então, vamos seguir daqui em diante. 3 vezes 2 é igual a 6. Então, eu fiquei que x menos 6 igual a 36. Agora, junto com o meu x, tem um menos 6. Eu preciso tirar ele daqui. Então, eu vou ficar com x menos 6 mais 6 igual a 36 mais 6. Menos 6 mais 6 dá 0. Então, eu vou ficar só com x aqui. 36 mais 6 dá 42. Então, nesse caso, meu x vale 42. Vamos ver se está correto? 42 menos 6 tem que ser igual a 36. 42 menos 6 dá 36. 36 igual a 36. Igualdade verdadeira, portanto, meu x realmente vale 42. Se aparecer uma situação que tenha parênteses, como eu comentei ali, 7 mais 3 vezes 2 igual a x vezes 7 menos 3. Vou colocar um sobre 2 aqui. A gente tem que ir resolvendo por partes, tá? Então, primeiro eu vou resolver o que tem dentro dos parênteses, seguindo as regrinhas das operações numéricas, das operações... Seguindo as regrinhas das expressões numéricas, das expressões algébricas, tá? Prioridade máxima, potência e raiz. Depois, o que tem dentro do parênteses, chaves e colchetes. Depois, multiplicação e divisão. Por último, soma e subtração. Como nesse caso a soma e a subtração está dentro do parênteses, eu preciso resolver primeiro. Então, vai ficar assim. 2. Vou colocar de outra cor o que eu acabei de resolver, tá? Então, 7 mais 3 dá 10. Sobre 2 igual a x vezes multiplicação, né? 7 menos 3, que dá 4. O que eu vou resolver agora? Na verdade, não sobrou quase nada para fazer agora, né? Eu tenho uma multiplicação por 2 e uma divisão por 2 aqui, então eu posso anular essas operações. Fiquei só com o 10 no primeiro termo. 10 igual a 4x. Agora, junto do meu x, tem uma multiplicação por 4. Então, eu vou dividir por 4 nos dois termos. 4 dividido por 4 dá 1, 1x, mesma coisa que x. 10 dividido por 4 dá 2,5. Portanto, nesse caso, meu x vale 2,5. Feito! Espero que tenha ajudado vocês.